tá aqui. O que vocês estão percebendo de tudo isso que a gente está falando? Você no teu mundo aí, né? Aí à frente de equipe, e depois você conta pra gente se a equipe é mais masculina, mais feminina ou se é mista. O que você percebe no mundo de movimento, de tudo isso que você falou, da mulher para esse movimento de nova era, posso chamar assim? Eu acho que assim, eu acho que existem dois nichos aí. Eu acho que existem as mulheres que, sim, como o Anderson falou, elas estão se reconhecendo e estão entendendo que precisam vir para esse lugar de fala e não do pau na mesa. Precisam vir para esse lugar de fala para elas serem quem elas são, né? E elas vão buscar ajuda, porque são privilegiadas e vão buscar ajuda. E existe o nicho que ela não entra nesse processo de reconhecimento, ela quer forçar uma situação. Então, muitas vezes, ela se coloca no processo masculino, aí ela vai pra rua, que eu já falei isso várias vezes pra vocês, ela vai pra rua, ela bota a teta pra fora. E eu não tô falando, gente, que isso tá certo ou que tá errado, mas é o levantar a bandeira. Você não precisa levantar uma bandeira pra você ser mulher, você só precisa ser mulher. Entender o teu processo, entender e reconhecer quem você é. Eu acho que não precisa levantar bandeira. Eu não levanto nenhuma bandeira. Eu sou, sim, a mulher que põe o pau na mesa, mas eu sou extremamente vaidosa e quem me conhece sabe. Que são dois contrapontos totalmente diferentes. Raramente você vai me ver, por exemplo, sem fazer um cílio, sem fazer uma unha. E eu sou a mulher de pôr o pau na mesa. Mas isso sou eu. Mas você também é extremamente amorosa, extremamente Exatamente. delicada No formato que eu consigo ser. Eu não preciso levantar bandeira. Eu já levantei, tá, gente? Eu acho que isso foi muito terapia. Eu já levantei as unhas independentes, dane-se. Não. Hoje eu entendo, depois de muito estudo, de muita terapia, de muitos processos que a gente passa na vida, que a gente... E a gente aqui não tá romantizando nada, porque a gente tomba muito. Sim. A gente cai o tempo inteiro. A gente é vulnerável, dá ruim, entra em relações tóxicas, sai de relações tóxicas, com amigos, com relacionamento amoroso, família. A gente entra e sai o tempo inteiro disso. Porque para você ser você no mundo, você passa por esses perrengues. Porque a todo momento as pessoas tentam abafar a tua essência. E aí não tô falando de homem e mulher, eu tô falando de essência. Porque essência não tem sexo, né? Uhum. Então, quando você decide ser você, independente de você ser homem ou mulher, quando você decide viver a tua vida na tua essência, o mundo vai vir para cima de você e ele vai tentar abafar isso. Então, como que a gente sai desse processo? Como a gente não se permite que as pessoas entrem no nosso mundo? Isso é muito louco. Se você não se autoconhecer, se você não entender quem você é, não adianta. Não adianta, porque alguém sempre vai tentar e vai te derrubar. Então, assim, e autoconhecimento faz um ano de terapia, gente, autoconhecimento é a vida inteira. A vida inteira. Você fala, tô bem. Gente, faço terapia há 7 anos. Quando eu acho que eu tô bem pra cacete, eu ligo pro terapeuta, né, terapeuta? E falo, terapeuta, pelo amor de Deus, preciso voltar pras sessões, porque deu ruim pra mim. E eu faço terapia há 7 anos, gente. Todas as terapias possíveis e imagináveis eu já fiz. Mas a gente sempre tá nesse processo da vida, né? É o desfibrilador, né? Você tá ali, né? Oi? O eletrocardiograma. O eletrocardiograma. O desfibrilador, tá vendo? Você tá no alto e baixo, alto e baixo, alto e baixo. Se você, parou, você morreu. Morreu. Então, assim, de falar que é fácil, não, é desafio, gente, todo dia. Tem dias que você só quer ficar na sua casa quietinho, você deita, você fala, hoje eu quero Netflix, fecha tudo, fica ali. Aí daqui a pouco vai acontecer alguma coisa. Inclusive o Jabá, sério. a gente aceita patrocínio, tá? Netflix patrocina a gente, porque a gente assiste muito você. Mas, assim, é muito desafio, né? Eu acho que todo mundo aqui passa e eu acho que o mundo passa por desafio. Eu costumo dizer assim, depois de muito BO na minha vida, que problemas a gente sempre vai passar. A gente tem 2 opções. Ou a gente passa por eles, olha pro problema e fala, puta merda, tô com esse problema, preciso resolver, dá risada e vai. Ou a gente deita numa cama, começa a chorar e... Só que assim, o problema ele vai estar ali, você vai precisar resolver. Mas você tá na cama ali, você pode ter que resolver ele doente, que é um pouquinho pior. Gente, isso é vida.
A vida, ela é de altos e baixos, a vida é de autoconhecimento. Quando a gente acha que a gente se conhece, nossa, tô maravilhosa. Puta, vem uma coisa e te derruba. Tem um fio Você do fala, cabelo deu ruim. fora do lugar, Aí né? você fala, deu ruim, e agora o que eu vou fazer? Aí sempre tem aquele negocinho, não, tá bom, levanta. Às vezes você tá na rua, chega alguém e fala assim, vai dar tudo certo. Tipo, na rua, né? Lembra, o mendigo, né? Você tá conversando com um mendigo na rua, o cara fala, meu, relaxa, vai dar tudo certo. Você fala, não, tá bom, vamos lá. É uma mensagem do divino, do universo, de alguém, vamos pra cima. E eu acho que é isso, né? Eu acho que a gente precisa parar de romantizar, não que a vida não seja romântica, a gente pode romantizar, mas a gente precisa parar de romantizar essa questão de autoconhecimento, de ficar, como a Flávia falou, olhando toda vez no espelho, ai, você é linda, você é maravilhosa, você é não sei o quê, você é fofa. Não é, gente. Que mais enfraquece do que reforça, né? isso. Porque você tentar uma Você não tá falsa... achando, né? Você tentar uma falsa autoestima, ela é falsa, ela isso. não é real. Mas é muito bem colocado isso que você falou. E fica claro para mim que você também enxerga isso ao teu redor, nessa mulherada toda que você Sim, atua, sim, convive, sim, aquela sim. coisa toda. Muito interessante isso. Agora eu quero ouvir de você. O que você percebe aí, desse modo geral, tudo que nós estamos falando aqui na mulherada do mundo? Então, assim, primeiro que eu fui e voltei. Inúmeras vezes, enquanto... Eu avisei que ia ser assim. Fui e voltei inúmeras vezes. Bom, vamos lá. Tem uma coisa que eu acho muito legal, né? Primeiro, entender como essência. Tá? Tem uma frase que eu gosto sempre de retomar, né? Vamos olhar para a tua essência. E tem uma coisa importante. Nossos valores são as decisões que a gente tem pra gente, né? Nosso cérebro entende os nossos valores pessoais como as decisões, as nossas regras pessoais. Então, primeiro que autoconhecimento é uma coisa que você faz o tempo todo e você sempre faz com base em algumas coisas. Primeiro, que eu acho interessantíssimo a gente tentar pensar quais são as regras que eu coloquei na minha vida que definiram esse caminho todo para eu chegar aqui, ou com uma ausência, precisando gritar, porque sabe aquela coisa assim de que o excesso tem uma falta? Eu sempre presto atenção nisso nos meus atendimentos, com as minhas clientes, com a minha família, comigo mesmo. Todo excesso tem uma falta e toda falta tem um excesso. Então, quando eu percebo a pessoa na falta, eu vou buscar com ela ou comigo quais os valores que me fizeram, as regras que eu coloquei que me fizeram assim, definhar tanto, para eu estar em tanta falta e ter tanto excesso de nada, ou excesso de uma voz do outro dominando a minha vida ou a vida de uma pessoa, né? Onde estão os meus valores? Que regras que foram colocadas? De onde que foi tirada essas regras? E aí eu acho que vai daquela questão do senso comum, né? De que, mas sempre foi assim. Como mulher, é isso que a gente precisa fazer ou a gente tem que fazer. Então, escutando vocês, eu me veio isso, né? Que é uma regra da minha vida. Você não tem que Sempre foi assim, nada. mas ninguém questionou. Por que sempre foi assim? Por que sempre foi assim? Então, eu acho que o autoconhecimento ele tem que partir daí, porque é muito difícil, como você falou, Anderson, da gente conseguir olhar pra gente, principalmente quando a gente não tem acesso a isso. Eu concordo que, por mais que a minha vida hoje seja boa, eu vim de um lugar muito sem acesso às coisas, né? Então, mas tudo bem, e se a gente não tem acesso? Acho que se a gente não tem acesso, a primeira coisa que a gente pode começar a pensar é onde que veio as regras que estão me fazendo sentir como eu estou me sentindo agora? Tão pouco que tem um excesso de muito do outro em mim, sabe? Excesso de muito... Eu tô buscando me comparar tanto ao outro. Então, de onde que veio de onde vieram essas regras? Né? De onde é a base? São reais? São porque tem um senso comum. O senso comum é algo que vem aí da nossa... Né, vamos colocar na nossa formação cristã judaica, né? E muito de como onde fomos criados, dos porquês da nossa vida, dos perrengues que os nossos pais passaram. De novo, sou contra apontar dedo para pai e mãe, como vocês sabem bem disso. Faremos terapia, então? Né? Então, vamos resolver as questões com a gente mesmo. Havemos terapia, né? Havemos terapia. Agora, quais são as regras? E eu não tenho que nada. Eu acho que se eu puder fazer algo por mim... Quando eu estou no excesso de nada, é questionar quais regras que eu tomei, que eu fiquei tão longe da minha essência, que hoje eu preciso querer pôr o pau na mesa, que hoje eu preciso querer ser uma figura masculina mais que um homem tem. Tipo, para que eu quero tirar a figura masculina de um homem se eu posso ter a minha figura feminina ali, naquele espaço? Sabe? Então, ou qual é o excesso de mim, né? Às vezes, quando eu vejo uma mulher com excessos, eu falo, tem faltas. Tem tantas faltas aí que ela está precisando jogar a imagem nesse excesso.
Eu choro, tá? Essa fala é muito importante. Pode continuar falando aí. Não, é porque é uma coisa que eu carrego pra Esse mim. excesso de mim. É. Às vezes eu enxergo, por exemplo, as minhas filhas, que é o meu maior laboratório de mim mesma, né? Tem uma coisa que eu também sou contra, que é dizer assim, ela é sua cara. Coitada, Senhor, deixa ela na existência dela, né? Porque já tem coisa demais para a existência dela, daquilo que ela precisa ser, o que ela quer ser. Precisa ainda ficar olhando para essa mãe e falar, eu sou igual, eu sou parecida. E aí ela vê todo o que envolve, é um excesso do outro nela, entendeu? Eu nunca gostei dessa frase do tipo, ou comparar um irmão com o outro, né? Ou comparar um colaborador com o outro. Não existe comparações, existe aquele ser humano que ou ele está em equilíbrio, ou ele está em excesso ou em falta. Todo excesso tem uma falta, toda falta tem um excesso. Com autoconhecimento, terapia, o que você puder. Mas se você não tiver acesso a nada... Se hoje, Flávia, hoje, o que você pode dizer? Identifique as regras, os valores que você trouxe para a sua vida e convida um valor novo, que foi uma coisa que a Dani me ajudou a fazer e me salvou em um momento da minha vida. Convida um valor novo e foi prazer. Foi algo que eu nunca tinha tido na vida, no sentido de fazer as coisas porque eu amo fazer aquilo. Então, foi a Dani que me ajudou a identificar esse novo valor. Há muitos anos eu coloquei na minha vida. E que eu me tornei uma pessoa mais leve comigo mesma. Quando eu penso, mesmo no trabalho, mesmo no dia a dia, mesmo em tomar inúmeras decisões, eu sou uma estrategista, então também sou assim na minha vida. Mas como que eu pus prazer nisso tudo? Como que eu consigo carregar com mais leveza? A gente pode simplesmente convidar um novo valor para a vida e começar a enxergar as coisas de uma forma diferente e saber desses pré-julgamentos, desses pré-requisitos e começar a ir buscar essa essência. A gente tá aqui, tanto eu quanto o Anderson, né? Filhos de mães muito fortes. A gente tá tendo hoje uma aula de vida com essas mulheres aqui, de novo, sem padrão, sem ismo, sem levantar bandeiras e também sem derrubar as suas bandeiras. Porque se um dia você levantou as suas bandeiras, é porque elas ainda servem para te cobrir de alguma forma e uma hora você vai precisar olhar para elas. Por quê? Eu vejo enquanto metafísico, que a humanidade ela está caminhando para um novo momento humano, né? Onde a essência e a alma vão falar mais alto do que qualquer outro padrão. E eu brinco, né? E eu digo que isso é bem real. Se a gente for pegar no contexto da Bíblia, está lá: viverão sobre a terra a era dos falsos profetas. A gente tem rede social ditando regras, influenciadores. E a gente precisa ter muito zelo com isso, porque a gente coloca aqui um podcast que vem com essa questão metafísica da vida. Aquilo que vem das nossas raízes, das nossas almas e de tudo que somos. Baseado nisso que eu disse, eu quero fazer uma pergunta para vocês, né? E para você também, porque você falou dessa mãe tão forte aí e tão potente, né? E que de certa forma você falou que ela tinha essa postura muito masculina, que para mim gritou muito mais feminina do que masculina no sentido de agir. É o seguinte: o que emocionalmente a mãe de vocês treinou vocês para a vida? Qual a estrutura emocional que a mãe de cada um de vocês passou para vocês e treinou vocês para a vida? Se alguém não puder falar, pode se levantar da mesa. Mas eu gostaria de ouvir dentro daquilo que vocês puderem falar. Por que isso é importante? Tem muita mãe aí fora em casa e levem para a vida isso, se fizer sentido. Se não fizer sentido, você que está vendo esse podcast, só deleta. Tem muita mãe aí em casa tentando ser mulher e não está conseguindo, até por condições financeiras, físicas e aquela coisa toda que a gente sabe que existe. Mas elas estão tentando a ferro e fogo passar algo que eu chamo de ancestralidade emocional, de inteligência emocional para esses filhos. Agora, pensando na nossa história aqui nessa mesa, Dani, Flávia e Anderson, o que a mãe de vocês deixou de histórico, de registro, de inteligência emocional na vida de cada um de vocês que vocês levam para a vida? Eu particularmente acho que ela deixou do jeitinho dela, e hoje eu entendo isso, o que eu sou hoje. Essa intensidade, essa questão amorosa do meu jeitinho, essa questão da força, do poder, eu faço as coisas que eu quero, sim, e não importa o que você vai achar a respeito disso, é o que eu acredito. Claro, é tudo muito na moralidade, né? A gente nos bons costumes.
Mas eu acho que essa força de ir para a vida, e muitas vezes, quando ela foi contra mim, né, nos meus posicionamentos, eu entendi que ela foi a pessoa que mais fez eu ir para a vida. Porque hoje eu entendo isso, né? Durante muito tempo eu fiquei, nossa, minha mãe não tá a meu favor nessa loucura que eu tô tentando fazer, né? E muitas vezes a gente faz bosta pra cacete na vida, né? E ela era contra e eu falava, não, eu vou. Mas mesmo nesses tropeços, né? Ela me ensinou a ser a mulher que eu sou. Essa semana a gente teve, eu estive lá na casa dela e a gente conversou e é exatamente isso, né? Ela falou pra mim, né? Mais do que sua mãe, hoje eu sou sua amiga. E é isso, né? Hoje a gente criou, eu acho que no começo, até por eu ter, né, essa personalidade um pouco desafiadora, eu sou, gente. Tenho, sim, e que bom que eu tenho, né? Eu acho que eu conquistei muitas coisas na vida por essa personalidade que eu tenho. Não é forte, né? Esse negócio de personalidade forte é muito clichê. É uma personalidade intensa, né? Intensa. Mas... E assim, não é você vai chegar pra mim e vai falar, eu acho isso, eu vou falar, beleza. Não. Se eu não acho, eu vou te questionar. Eu acho que é uma personalidade questionadora. Eu vou questionar, eu vou entender, eu vou tentar entender, eu não vou aceitar de primeira o que você me fala se eu não concordar. E a gente se degladiou durante muito tempo com isso. Mas hoje eu entendo que tudo que ela fez na minha vida fez com que eu fosse hoje a mulher que eu sou. Né? E hoje eu enxergo no olhar dela o orgulho que ela tem de mim, né? Por mais que a gente lá no começo... É isso que eu falo. Muitas vezes a mãe não vai falar o que a gente quer ouvir. E a gente não vai ter uma mãe, aquela mãezinha amorosa que vai te colocar no colo e vai falar, ai, filhinho, não. Porque isso é o estereótipo. A minha mãe não foi assim comigo, mas ela me transformou no que eu sou. E eu sou muito grata hoje por ela ter feito isso pra mim, sabe? Mas depois de muita terapia também. mas sou. Então, assim, eu acho que tudo que eu sou hoje partiu dela. Eu sou eu não gosto também desse negócio de eu sou um pedaço dela, mas, assim, quando a gente se colocou as duas, né, como mãe e filha nessa existência, e acredito muito na espiritualidade, em espíritos afins, eu acho que a gente veio com essa missão. E agora, né, neste momento, a gente começou a entender essa missão, né? E hoje eu começo a entender isso. E para mim, hoje, sim, eu entendo que ela fez com que eu fosse a mulher que eu sou. Uau! Pois bem, a minha mãe fez completamente assim, não tem a menor dúvida, a mulher que eu sou. E é muito louco isso, porque eu tive 2 filhas, né? E também, em relação à Gabi, também isso. A única coisa que... Eu sou mãe por convicção, como eu digo, né? Tipo, amo ser mãe. Acho que não tem coisa que eu mais amo nessa vida do que ser mãe. Porque não tem coisa que eu mais amo nessa vida do que aprender com elas. É como se fosse um aprendizado que brota assim na minha frente o tempo todo, sabe? E isso também me assusta. As minhas filhas me assustam da mesma forma que um dia eu assustei a minha mãe. Então, quando eu paro para falar da minha mãe, é meio que isso. Eu sei que eu assustei ela e a gente também brinca muito hoje com isso, né? Eu sei a minha intensidade, eu sei a minha força, vamos dizer assim. Que eu não fui tão bonitinha. Nem falo, né? Que vocês conhecem minha mãe. Nem vou falar o que eu fiz com ela, né? Que eu era uma adolescente meio rebelde. Mas eu entendo essa minha intensidade toda. Então, assim, quando minha mãe lá, né, me dizia, e às vezes ela fala, a gente brinca, eu brinco com ela muito, no Dia das Mães aqui a gente estava rindo, eu abraçava ela e falava assim, eu sempre tô aqui pra ela, né? Ela é assim, né? Então, é muito engraçado porque com todo o amor dela, do jeitinho dela, do silêncio dela, minha mãe é quietinha, né? E intensa, e forte, objetiva, e também uma mulher que deu certo profissionalmente, que foi atrás, enfim, acima, né? Fora totalmente do padrão da vida dela, mas ela era muito, como mãe, ela se colocava muito comigo no sentido assim... Eu não sei o que fazer com você. Da mesma forma que eu não sei o que fazer com as minhas filhas. E eu acho que isso é o melhor. E foi isso que ela mais me deu de presente. Por não saber o que fazer comigo, ela fez tudo o que precisava. Ela entregou o amor e a segurança para eu só saber que ela estava ali. Ela me deu toda a confiança emocional para eu ser quem eu sou. Para eu errar todas as vezes que eu pudesse errar.
Porque ela não conseguia me acompanhar, como eu não acompanho as minhas filhas. As minhas filhas estão ano-luz de distância. Eu também sou uma pessoa que acredito na espiritualidade e eu sei que eu sou parte de um processo. As minhas filhas estão anos-luz de mim. Às vezes eu me assusto quando eu olho para elas e falo, o que eu vou fazer com isso, meu Deus? Aí eu respiro e falo, é verdade, me coloco na minha humildade aqui, porque elas não são minhas, né? Eu tô aqui só por um caminho, né? É um processo. Para que eu preciso? Que é o que eu vou fazer com elas agora, né? Prover as experiências, estar aqui como um ambiente seguro para que elas possam ter as experiências que elas precisam para ser elas. E com muito amor, muito respeito. Eu respeito a essência das minhas filhas. Eu não espero que elas sejam nada que eu defina. Eu espero que elas honrem com orgulho e com sabedoria e com autorrespeito que elas são. E foi isso que minha mãe me enxergou em mim, foi isso que minha mãe fez por mim e que eu vi ela fazendo pelos meus irmãos. Sabe, eu preciso acrescentar um negócio aqui, que a Flávia está falando e eu estou pensando nisso. Quando a gente tira a mãe do papel de mãe e entende que ela é um espírito, tanto quanto nós aqui, com suas falhas, com seus erros, com seus acertos, e ela é só um ser humano, mais um ser humano, a coisa fica mais leve. Fica. Para ela e pra gente. É correto dizer que vocês tiraram a mãe do lugar de mãe e colocaram elas no lugar de mulher? Sim. Como as minhas filhas fizeram comigo no dia que elas nasceram, me colocaram no lugar de mulher. É isso. Né? É assim que tá hoje aqui, tá viu, puxado, gente? viu? Peraí, respirar fundo agora responder depois disso. Bebe água. A água já foi aqui nessas respostas. Minha mãe, ela me ensinou dois grandes valores, assim, na minha vida. Assim, que são muito marcantes. Primeiro, assim, minha mãe me ensinou a resiliência no sentido de que, sempre na educação dela, de uma forma silenciosa ou declarada, ela sempre falou, segue. No sentido de que, talvez hoje você caia, hoje você queira chorar, chore. Chore a noite inteira, se você quiser. Mas amanhã siga. Mas não siga porque eu quero que você siga. Que não quero que você vá. Ou porque a gente entende que a gente precisa, a sociedade exige que a gente siga para dar certo. Eu digo para você, vai, segue, porque eu sei que é isso que você quer. Porque é isso que eu enxergo em você. Então, assim, esse movimento de independente do que acontecesse, eu sempre tenho esse impulso de seguir, sabe? De entender essa rítmica da vida, que a gente cai, a gente levanta e a gente segue, porque é de mim também, né? Isso é um valor que minha mãe me deu. E outra coisa, principalmente, que eu preciso muito falar, principalmente sendo eu um homem gay, minha mãe me ensinou a respeitar o meu tempo. Porque eu sou filho, tenho duas irmãs, né? Uma irmã muito mais nova, então durante muito tempo foi só eu e uma irmã em casa. E minha mãe tentou ao máximo que eu não tivesse uma educação sexista. Eu nunca escutei da minha mãe, isso é coisa de menino, isso é coisa de menina. Eu nunca tive cobrança da minha mãe de cadê sua namoradinha? O que é que você vai fazer? Então, minha mãe me deu toda a segurança e a liberdade de eu performar da maneira que eu quisesse, de eu viver o que eu quisesse, e que eu entendesse o meu tempo, de perceber o que era meu e de perceber o que eu gostaria que acontecesse na minha vida. E aí, no momento que eu percebia o que eu queria da minha vida, em qualquer seara, aí ela vinha com, vai. Vai. A gente tá indo agora para os momentos finais e eu vou falar assim, tá? O que minha mãe também deixou aqui e o porquê que eu quis trazer mãe aqui. É a nossa primeira referência. É o nosso primeiro contato íntimo. É aquela força que nos conhece de dentro para fora e de fora para dentro. É lá, dentro daquele útero sagrado, que a gente passa 9 meses, experimentando todas as emoções da vida que nos espera aqui fora. É nessa semente que a gente começa a ser um pouquinho alma para vestir a roupinha de estarmos humanos aqui. Eu não poderia, no dia de hoje, falar de mulheres sem trazer isso que é muito importante, que é a questão da mãe na vida da gente. Que é a questão dessa força tão potente que está o tempo inteiro nos alimentando, independente de estarmos próximos ou não. E eu brinco muito desse 50-50, né? Porque para a gente estar aqui no corpo físico materializado, óvulo e espermatozoide. Só que aí que eu falo que é uma conta que não pode ser tida só como 50-50.
50% espermatozoide, 50% óvulo inicial. Mas a gente passa 9 meses em 100% contato direto com a tua mãe. E é ela que abre a porta para essa vida terrena aqui. Então, quando a gente fala de mulheres e dessa semente maravilhosa que tem dentro da gente, a minha mãe também me entregou muito. Ela me ensinou a amar incondicionalmente. E talvez seja por causa dela que eu decidi ocupar essa cadeira de terapeuta e ajudar as pessoas aí a se despertarem. Sem fazer qualquer apologia, qualquer tipo de coisa. Por quê? A gente precisa olhar para essa essência feminina que estamos falando aqui, cada uma do seu jeitinho. A gente precisa respeitar isso de uma forma muito ímpar, né? E olhar para essa coisa, para essa peculiaridade, cada mulher do seu jeitinho, na sua essência, sem concorrência, sem bravura, sem essa coisa toda que muitas vezes a gente é imposto, nos leva ao útero da mãe. Dito isso, vamos lá. Flávia pro Flávia. Não sabia que a gente ia chegar nessa parte. Dito isso... Pois Você por você. Me responde. respondo. Vou tentar. Pode falar. O que você quer saber? Você por você. Quem é você por você? Ai, Nestor, que difícil. Eu por mim. A única coisa que me vem à mente quando você fala eu por mim é expansão. Eu, Flávia por Flávia, é expansão. Para mim, não existe vida se não existe uma expansão. E daí a gente tira todas as outras coisas. A gente só consegue expandir se a gente se sente seguro nisso. A gente só se sente seguro nisso se a gente tem muito conhecimento, se a gente se respeita ou se a gente, né, está apto a ocupar o nosso tempo, o nosso espaço nas coisas, em tudo que a gente vive, nas decisões que a gente... no timing da vida. Então, eu por mim é... Flávia por Flávia é expansão. Flávia por Flávia é clareza e expansão. Uma grande frustração. Você pegou a gente de surpresa, né? Uma grande frustração, Nestor. Pô, sei lá. Eu não tenho. Você não tem? Um grande medo. De me sentir presa. O maior amor da tua existência. Senhor. São duas, né? As minhas filhas, sem sombra de dúvida. Tem sombra de... a minha maior gratidão. As minhas filhas, o maior amor da minha existência. O maior sonho da tua vida. A vida, por completo e inteira. Por inteiro. Eu desejo tudo da vida. A minha intensidade, a minha expansão é tudo. Eu sou apaixonada pela vida. A vida. Mulher, mãe, espírito ou todas as coisas? Todas com tudo o que eu puder ter delas. Muito obrigado. Obrigada. Dani por Dani. Ai, gente, é desafio. É desafiador, ele não preparou a gente para isso. Não preparou. Eu gostei de uma palavra que você falou a meu respeito no começo. Intrigante, desafiante, mas uma aprendiz da vida. Isso é bom, é ruim ou só é? Só é. Felicidade, desafio ou todas as coisas? Todas as coisas. Mulher, alma, filha ou mãe? Todas as coisas. Um grande sonho. Ai, deixar um legado. Eu acho que com tudo isso que eu trouxe, deixar alguma coisa aqui nesse planeta, eu acho. Eu não tô falando de sonho físico, né? Porque sonho físico eu tenho toda hora algum diferente, mas eu acho que é não passar sem deixar o que eu preciso, sabe? Algo que você poderia mudar na vida. Eu acho que eu não poderia mudar nada. Eu acho que eu não poderia mudar nada. Eu só tenho a vida que eu tenho e é isso. O maior amor da tua vida. Eu tenho amores, né?
Tenho amores, eu tenho os meus amigos que são amores da minha vida, eu tenho o meu trabalho que é um amor da minha vida, eu tenho a minha família que são os amores da minha vida, eu tenho vários. Não tenho um específico, eu tenho vários. Muito obrigado por essa intimidade toda. Não é? Anderson por Anderson. Ah, você achou que ia escapar, né? Não, você não me libera de nada, Não né, é? Nestor? Apreciador da beleza. Apreciador da beleza. Uma grande frustração. Perguntar isso pro leonino, gente, de 11, não poder controlar o tempo. Jamais conseguirá. Jamais conseguirá. Amigo, jamais Então, é eu esse te papo que eu entendo. queria sentar com Deus e falar assim, pô, cara, me dá Sim, uma sim. cota de controle É. desse tempo Eu aí. te entendo, jamais Pô. conseguirá. Jamais conseguirá. É, pois é. O que te tira da cama todos os dias? Beleza. Beleza? Quando eu digo beleza, é isso do que é de melhor da vida, sabe? De saber extrair o que nutre de cada experiência. Por mais desafiadora que seja. O que te entristece? Além de não poder controlar o tempo. O que mais me entristece é a ignorância. Assim, e digo a ignorância num lugar muito doído. Não dessa curiosidade, dessa necessidade de expansão que a gente tem, como a Flávia falou, né? Mas dessa ignorância que é institucionalizada. A gente está ensinando o óbvio. A gente está ensinando o beabá, sabe? A gente está falando de coisa que é muito simples. Que é de entender como a gente funciona. Como eu conversei no outro dia, assim... Poxa, a gente faz um curso, a gente sabe pegar essa tela aqui, virar pelo avesso... Entender todos os circuitos desse microfone... Eu não consigo entender como é que meu corpinho funciona. O que é uma emoção, o que é um sentimento, o que é que eu estou sentindo agora. Como é que eu faço para me regular. Como é que eu faço para me conectar melhor com você, que é uma pessoa que eu amo. Então, assim... Essa ignorância institucionalizada me dói. Maior amor da tua vida? Cara, eu, né? Eu digo isso porque cada dia eu tô descobrindo como me amar de um jeito diferente. É bom? Ruim? Só é. É maravilhoso. É maravilhoso. É muito potente. Porque a gente, às vezes, cresce nessa ilusão de que a gente se ama, mas a gente vai descobrindo cada vez um pedaço. Quando a gente se permite, a gente vai reconhecendo cada pedacinho da gente que a gente fala assim, caramba, às vezes é feio, é esquisito, é estranho, é incômodo. Ai, mas é meu e eu amo que faça parte de mim. E tudo isso que falamos aqui no dia de hoje faz parte de uma coisa chamada mulher. Mãe, amiga, protetora, geradora, forte, posturada, consciente. E que tudo isso não precisa se empoderar. Porque não se empodera aquilo que já tem poder. Nesses momentos finais, o que eu tenho para dizer? A vida ela é composta de todas as nossas raízes. E a nossa ancestralidade, ela começa no masculino, perdura no feminino. É chegado o momento na Terra da gente valorizar um pouco mais essa força chamada mulher. Eu agradeço a todos vocês e que esse podcast possa chegar em todas as pessoas que muitas vezes não têm a condição material de consumir terapias, tratamentos e afins. Foi isso que a vida me pediu, foi isso que todos esses mentores e a minha espiritualidade me pediu, entregar de forma direta e prática aquilo que as pessoas precisam para melhorar um pouquinho. Se não der para fazer tudo, pede ajuda, conta com aquilo que é o melhor que tem em você, o poder da tua fala. Eu te agradeço demais, Anderson, por estar aqui comigo, né, nesse projeto, encabeçando. Conta para mim como é que eu te acho, quem quer falar com você, quem quer passar com você em terapia, onde eu te acho. Eu te agradeço, né? Primeiro, eu quero te agradecer, porque é um prazer estar aqui com você, podendo te escutar sempre, dividindo com essas pessoas que você traz para enriquecer essa mesa com a gente. Eu acho que o método mais fácil da gente se encontrar hoje é no Instagram. É @Anderson de Souza, DY. Então, Anderson DY Souza com Z. Lá a gente tem todos os links de canal pra gente se encontrar e poder conversar. Muito obrigado. Repete de novo, Instagram. Anderson de Souza. Tá. Muito obrigado. Flávia, que presente. Muito obrigado por essa energia de mãe. Muito obrigado por estar aí me ajudando,
por estar aí me ajudando, né? Eu adoro o Gerum, gente. É ótimo isso, né? É ótimo, Tá é tudo ótimo. bem. Tá tudo Eu me sinto muito adolescente quando eu faço isso. Conta pra mim se a gente te acha em rede social, se você tá aberta a isso, se tem alguma abertura, algum trabalho que você queira colocar, fala pra mim como é que a gente acessa. Sim, acho que no momento, o meu melhor contato, a melhor forma de me encontrar, sim, no Instagram. Então, sim, @flafiger. Então, tem um pouco lá do que eu faço e um pouco lá de mim. Porém, sempre em transição. Então, sim, estou num momento de nova transição, né? Com uma expansão, agora me mudando, né? Como você bem sabe. E com essa mudança também de país, eu vou buscar uma nova experiência profissional, além do posicionamento de marca, o posicionamento de expansão do feminino. Então, sim, tem coisas novas vindo e resolvi aí assumir esse papel de efetivamente cuidar de mulheres. Então, vem coisa nova por aí, mas estou, sim, lá no Instagram, @flafiger. Tem um pouco de mim lá, mas como sempre, teremos novidades. Eu adoro novidade. Eu sou um geminiano, eu vivo de novidade. Muito obrigado pela Muito sua obrigado, presença, viu? e com certeza é um grande prazer, uma honra dividir esse espaço com vocês. Obrigada pelo convite. Parabéns pelo projeto. Eu me orgulho muito do movimento que você decidiu fazer. Muito obrigado. E você, minha menina? Conta Bom. pra mim como é que a gente acha, se te acha, se você tá Instagram, né, acessível. gente? Instagram, eu tô sempre acessível. O meu Instagram, @eu, Daniele Mendes, Daniele com 2 L's e Mendes. E tô disponível para quem quiser bater um papo, conversar sobre vida e conversar sobre projetos. E vamos, porque tem muita coisa para acontecer ainda. Agradeço imensamente o convite de vocês. Estou muito feliz pelo projeto. Estou muito feliz pelo que vocês estão trazendo, né, para o mundo. Chegou a hora, né? Já passou um pouquinho, mas tá tudo bem. E estar aqui com vocês é um grande presente para mim no dia de hoje. Obrigado. Eu que agradeço. Esse é o nosso podcast, é o nosso projeto, mais que um podcast, mais que uma rede social, é um projeto de vida chamado Metafísica da Vida, onde a gente vai trazer pessoas que estão aí no mesmo movimento de vida, assim como nós. Eu sou o Nestor Cândido de Jesus, filho de Dona Conceição e seu Nestor. Vocês me acham, né, no Metafísica da Vida, que é o nosso Instagram, no Nestor Cândido 5 e também no canal do YouTube Metafísica da Vida. Então, esse episódio vai estar lá. Nós vamos ter também aí parte desses episódios no TikTok, né? Porque todo mundo já autorizou, tá? Então, não vou nem pedir autorização para que a gente possa continuar com esse movimento. Mais importante que os teus galhos são as suas raízes. E é disso que a gente fala aqui. De onde a gente vem, a gente precisa considerar tanto quanto para onde a gente vai. É isso que é esse projeto maravilhoso. Obrigado a todos vocês, que vocês curtam e se alimentem muito desta coisa chamada mulher, essa energia de mulher que mora dentro de todos nós. Um grande beijo e até o próximo episódio. Chupa! É isso. Ela tá muito...